E aí pessoal, aqui que fala é o Vitor. Estamos aqui com mais vídeo para o nosso canal. E hoje, pessoal, estaremos aqui analisando uma partida que eu joguei contra um mestre internacional lá de Israel. Estava aqui de pretas, né? E pelo último vídeo do canal que a gente postou, né? A gente chegou aos 2.300. Eu consegui subir um pouco mais o rating, tá? Estamos agora com 2.366. Que eu não achei que eu conseguiria me manter nessa faixa de rating, né? Porque o vídeo que eu postei, né, o vídeo anterior, no caso, é literalmente a primeira vez que eu bati 2.300. Então eu achei que eu ia cair rápido. Porque você não consegue manter o seu auge assim, né? É toda hora. Mas por enquanto estamos por aqui ainda, e subindo bastante até, né? E aí acabamos caindo contra o mestre internacional Hamilek, de Israel, tá? E aí a gente vai estar analisando aqui como é que foi essa partida. E depois a gente vê como é que a gente está no ranking do Brasil também, tá? Então ele veio com E4 e eu vim com C5 aqui. O pessoal que acompanha o canal há mais tempo sabe que eu não costumo, pelo menos aqui no canal, jogar a defesa siciliana, tá? Mas eu comecei a jogar ela de um ano pra cá, aprendi, comecei a jogar e aí tem dado muito certo, tá? Inclusive eu jogava antes a Índia do Rei, né? E eu acho que a siciliana tem realmente funcionado melhor do que a Índia do Rei pra mim, tá? Então vamos lá. Ele jogou cavalo C3, veio E6, que é a siciliana que eu jogo, né? Vou já explicar para vocês. E veio o cavalo F3 e cavalo C6. E é aqui que chega em um divisor de águas, né? Porque a defesa siciliana ela é dividida em duas, né? Sicilianas abertas e as sicilianas fechadas. E tem lances característicos, tá? Então, o lance mais característico é o lance D4, porque ele vai definir a siciliana que a gente vai jogar. Se vai ser uma siciliana aberta ou se vai ser uma siciliana fechada. E quando o jogador de brancas faz o D4, tá chamando para um jogo aberto e a gente vai ter uma siciliana aberta, certo? Tem maneiras de jogar a siciliana fechada, mas não é com cavalo F3. Dá para ser com cavalo F3, né? Na verdade, porque ele pode fazer cavalo F3, G3 e bispo G2 e jogar com D3, não D4, né? Ou ele pode jogar a siciliana fechada com F4, que também é possível. E aí o preto vai tentar fazer o D5, certo? Por que que vai fazer o D5? Porque quando ele faz o F4, né? Vou até fazer aqui. O que que o branco quer? Ele quer montar um centrinho forte. E aí o preto já vem tentando quebrar esse centro, tá? E não é interessante essa tomada aqui para o branco, tá? Por quê? Porque agora esse peão tá sozinho aqui. Esse peão acaba virando a debilidade depois, né? E se ele quiser defender esse peão, ele vai ter que debilitar o roque pequeno dele. Então é interessante eu ter um peão em F4, né, pro branco, quando eu tenho um peão em E4. Então essa troca ele não quer fazer. Mas isso aqui é no mundo das sicilianas fechadas, tá? Então eu mandei o E6, veio o cavalo F3 dele, e eu fiz cavalo C6. E aqui que chega as opções, né? Será que ele vai jogar uma siciliana aberta ou será que ele vai jogar uma siciliana fechada? Não sei. Ele veio com o bispo B5, que é um lance pouco usual, tá? Tem alguns lances aqui que o preto pode fazer. Bispo E7 é um pouco estranho, porque eu não quero permitir, mesmo que pareça bom, eu não quero permitir essa dobrada aqui de peões, né? E aí a gente tem que reconhecer, né? Tipo assim,
Tem dobrada de peões que é ruim, tem dobrada de peões que é boa. Aqui parece que é boa. Parece. Porque parece que o preto vai jogar D5. E se o branco permitir, realmente vai jogar. E aí vai ter um centro forte. Aí essa dobrada de peões pode até ser vantajosa. Por exemplo, se o branco faz roque aqui, imagine que D5. E aí o preto vai ter um centro forte, né? Sempre que tomar, vou tomar de C, claro. Consolidando a minha estrutura e fortalecendo o meu centro. Mas aí o branco não vai permitir isso, né? E aí tem um planinho chato que pode ser feito. Ele vai jogar com E5. Sempre que jogar isso, eu tomo um passant. Vai ficar com os peões muito quebrados. E o branco tem um plano chato de jogar com cavalo A4. Isso futuramente, tá? Cavalo A4, B3, bispo A3 e de repente esse peão começa a ser um alvo, tá? E não é muito fácil lidar com isso. Meu cavalo fica chato para desenvolver. Vou ter que levar ele para uma casa estranha. Então por isso o bispo em E7 aqui, lá nesse momento, no lance 4 das pretas, o lance bispo E7 é um pouco estranho. O que a gente pode fazer? Ou vai jogar dama C7 para tomar de dama e não permitir a dobrada, ou vai jogar com cavalo de G-E7 mesmo. E aí, por exemplo, ele faz o roque, né? Eu vou fazer cavalo de G7, ele faz o roque, e aí eu questiono o bispo dele com A6. E aí, se ele tomar, vou tomar de cavalo, e se ele tirar o bispo, bom, posso tirar meu cavalo, tirar o bispo e fazer o roque. Tenho ideia de fazer D5, tenho ideia de fazer B5, e o preto tem um jogo tranquilo, certo? E foi isso que eu fiz. Joguei cavalo de G, E7. Ele fez o roque e eu joguei A6 questionando o bispo dele, tá? Ele tomou e eu tomei. E veio o D4. Então perceba que tem essas nuances. Agora ele transpôs para uma siciliana aberta, que ele jogou D4. Então, assim, ele começou de um jeito e voltou para a siciliana aberta, tá? A siciliana aberta mais tradicional que você vai ter é direto aqui, sem esse bispo B5. Ele também pode fazer bispo C4 aqui, que eu esqueci de mencionar, tá? Mas aí a gente vai seguir o desenvolvimento natural, ok? E esse lance até convida futuramente o D5, né? Porque toca no bispo. Enfim, mas a siciliana aberta mais tradicional que se pode jogar é com o D4 direto, certo? E aí, aqui tem bastante teoria, tá? Com C por D4, né? O preto tem que tomar esse peão, não pode deixar esse peão avançar, senão já está com problemas o preto. E cavalo por D4 e a gente entra no mundo da siciliana. E aí que eu mostro para vocês a siciliana que eu estudo, que é a siciliana dos 4 cavalos, como vocês podem ver, tá? Então todo o repertório que eu tenho é baseado em chegar nessa posição. Então tudo que foge dessa posição, aí eu tento estudar para ter uma resposta, que é o que eu estava mostrando para vocês agora há pouco. Mas a minha ideia é na abertura de pretas contra o E4 chegar nessa posição. E aqui o branco tem algumas opções, tá? Tem a opção mais crítica com cavalo por C6 e tem a opção que é um pouco interessante, é mais interessante para as brancas com cavalo B5, certo? Ah, tem algumas coisas que dá para comentar ainda antes disso, mas não vem ao caso, certo? E aí ele pode fazer cavalo C6, que vai gerar uma posição bem maluca. E aí eu acho que eu vou ter que explicar aqui uma coisinha antes para vocês, para fazer sentido no final, né? Essa siciliana aberta, quando joga com D4, que eu falei para vocês, pode acontecer de outra forma também. Eu vou mostrar para vocês agora. Que é depois de E4, C5
as brancas fazem o cavalo F3, ao invés do cavalo C3 que foi jogado por ele, eu vou fazer o meu E6 e ele faz o D4 agora direto. E aí eu vou tomar, sempre toma, né? Quando vier o D4 eu sempre vou estar tomando, é o que eu disse para vocês. E ele vai toma em D4. E aí qual é a grande ideia? Eu não posso deixar o branco fazer E5 em boas condições. Eu não posso permitir que esse lance aconteça. Porque se ele jogar E5, eu vou ficar muito limitado aqui no centro. E aí eu vou voltar naquela posição e explicar por que que dá numa posição maluca, como eu falei, né? Então aqui eu vou jogar com o cavalo F6, por exemplo. E aqui ele não pode jogar E5, porque eu dou cheque e estou capturando o peão, ganho um peão, já estou com uma vantagem material. Então ele não pode fazer esse avanço. Então, por exemplo, ele defende. E aí a gente chega na mesma posição. Aquela posição que eu estava mostrando para vocês é exatamente a mesma posição de agora. E aí por que que eu expliquei aquilo? Porque agora o branco, quando ele toma em C6 e eu faço B por C6, outra coisa interessante é sempre tomar com o peão de B aqui, para fortalecer o centro, e planejar o D5. E aí que vem a grande questão. Por que que vira uma posição maluca? Porque agora o branco consegue fazer o E5 em boas condições. Porque eu não tenho agora o cheque para tomar o peão. E aí eu vou jogar essa posição com o cavalo D5. E o problema é que eu não consigo fazer D6. E qual é o plano crítico aqui para as brancas? O jogador que não conhece muito, ele vai fazer, por exemplo, cavalo por D5, peão por D5, e aqui o preto tá melhor, eu acho, na minha opinião. Porque eu vou jogar D6, se ele quiser ele pode trocar, eu tenho um par de bispo, ele também tem, ok, mas o problema é que eu tenho esses peões centrais mais fortalecidos. E ele só tem esse peão central que depois vai ser trocado com D6. E aqui eu acho que o preto já está com um pouco de vantagem. Mas aqui a grande ideia das brancas, que é bem chata, é jogar cavalo E4. E a ameaça das brancas aqui é bem grave, tá? Ele vai jogar C4, meu cavalo vai ter que sair e ele vai plantar um cavalo em D6 aqui, com apoio da dama. Essa é uma ameaça gravíssima, tá? Não é legal que o preto permita isso aqui. Então por que que vai dar uma posição maluca, tá? E porque o preto ele tem que fazer alguma coisa enérgica, ou então ter respostas muito precisas para lutar contra essa iniciativa das brancas agora. E aí, o primeiro lance aqui das pretas já não é fácil. O cara tem que saber da teoria para jogar, né? Por exemplo, se você pensou em bispo E7 aqui, ou bispo B4 cheque, você já vai ficar na posição inferior, tá? O lance correto aqui é dama C7. Toca no peão. Porque, claro, ele não pode fazer o cavalo C4, ou ele não pode fazer o C4 porque eu estou tomando o peão. E aí, o cavalo está cravado, ele não pode tomar aqui, enfim, ganha um peão. Então, depois de dama C7, o que, que ele tem que fazer? Defender o peão. Tá? E aqui tem dois lances que as pretas podem fazer, né? Porque tá com as mesmas ameaças ainda, de jogar C4 e plantar um cavalo aqui em D6. Chatíssimo. E aqui tem dois lances. Ou você vai fazer dama B6 para jogar cavalo E3, que é a variante mais principal mesmo, essa é a mais crítica. E tem a variante que eu gosto, que é com torre B8. Ah, mas como que esse lance evita as ideias das brancas? E é aqui que vem a bagunça da coisa toda. Se o branco joga C4, a gente vai fazer bispo B4 cheque. E aí vai começar a bagunça, porque ele não pode cobrir esse cheque. Ele tem que mover o rei. Jogar rei E2 é um lance correto aqui. Esse é um lance difícil de fazer. Porque se ele jogar bispo D2, defendendo o cheque, eu vou jogar cavalo por F4. Minha torre defende o bispo, só que essa torre aqui não está para defender o bispo.
né? Primeiro, ele não pode tomar meu cavalo, claro. Se ele tomar o meu bispo, eu vou jogar a dama por E5, que agora sim faz sentido a minha torre estar aqui, porque eu estou tocando no bispo e no cavalo. Se eu estivesse tocando só no cavalo agora, ele poderia defender o cavalo, né? Mas a questão é que agora eu tô tocando nas duas peças. E aqui tá perigosíssima a posição das brancas. Porque o rei tá no centro, tá todo estourado aqui, não tem nada para proteger esse rei. Eu vou rocar e vou te dar mate. É isso. Então, as brancas não podem defender esse cheque com uma peça. Tem que mover o rei para onde? E2. F2 vai ter um problema. Porque eu vou jogar rock. Simplesmente rock no meio do fogo. Ele vai tomar, né? Se chegou até aqui, tem que tomar. Eu vou tomar, o cavalo sai e eu vou jogar F6. E aí, ó, o que eu tô querendo? Abrir essa coluna. E essa diagonal vai dar problema, hein? Então aqui o preto quer buscar um jogo enérgico, né? E se ele joga com rei E2, se ele joga depois de bispo B4, cheque, jogar com rei E2, mesma coisa, roque. Toma, toma, mesma coisa. O lance correto aqui é cavalo G5 e vem o F6. É a mesma coisa, eu quero abrir aqui. E qual é a missão das brancas aqui? As brancas estão com a peça a mais, tá? Peça a mais para as brancas. Mas vai ter que não levar mate. Simples assim. Se você conseguir não levar mate aqui no seu rei, parabéns. Ganhou a partida. Então é uma aposta que as pretas fazem, né? Eu tô com o rei seguro, tenho uma peça a menos, mas eu tô te dando mate. E aí, tem várias partidas exemplo, né? Nessas posições, onde o preto simplesmente aniquila o branco e onde o branco consegue sobreviver. E aí vem a parte do estudo, que é cada um fazendo seu dever de casa, né? Estudando e aí vai. Então isso aqui, tudo isso aqui que a gente viu até agora é quando o branco faz aqui cavalo por C6, que é uma das opções. E tem a opção de jogar cavalo B5, tá? Que ela é um pouco mais tranquila para as brancas, não vai ter todas essas complicações. E aqui eu jogo com o bispo B4, permitindo o cheque de cavalo D6, que não é um cheque que você deve se preocupar. Porque cavalo D6 cheque, eu não vou tomar esse cavalo. Eu vou jogar rei E7. E aí eu tô ameaçando tomar o cavalo agora, porque meu rei defende, né? Não pode retomar de dama. E o lance correto é cavalo por C8, torre por C8. Meus próximos lances serão torre E8 e rei F8. Vou fazer o famoso roque artificial. E ele não consegue me atacar, né? O meu rei tá no centro, eu perdi o roque, entre aspas, mas ele não consegue me atacar, então não tem problema, tá? E tem lances mais provocativos como bispo, bispo F4. Se joga E5, cavalo F5 e rei F8. E aqui vai dar uma teoria pesada. De muita porradaria também, né? E tem linhas mais tranquilas também com A3. O preto faz bispo por C3, cavalo por C3 e D5. Peão toma, peão toma. Tira o bispo, faz o roque, faz o roque. Isso aqui tudo é teoria, tá? D4, cavalo é 4, bispo F5. Se tomar aqui, eu tomo de dama, defendo o bispo. Jogo esse, bispo por E4, bispo por F6 e dama D5. Toma, toma. Tirar o bispo aqui, eu posso jogar dama D5, vou passar minhas torres. E o preto tem um jogo tranquilo. Tá com o peão isolado, mas esse peão não é um problema. Tá? Por que esse peão não é um problema? Porque no xadrez, tudo bem, eu tenho uma debilidade. Mas no xadrez, nunca uma debilidade perde o jogo sozinha. Sempre tem que ter alguma coisa a mais. Porque, por exemplo, eu tenho essa debilidade. Ele pode atacar com esse bispo, a minha debilidade.
mas eu posso defender com o meu cavalo. A gente tem um número igual de peças, né? De igual valor. Ele tem um bispo, eu tenho um cavalo, ele tem uma dama, eu tenho uma dama, ele tem duas torres, eu tenho duas torres. Então, a quantidade de vezes que ele ameaçar meu peão, eu vou conseguir defender porque eu tenho a mesma quantidade de peças. Então, um peão isolado não é bem assim uma debilidade tão grande que vai fazer você perder a partida. Sempre tem que vir acompanhado de outra coisa. Então, essa posição é completamente jogável, não tem problema nenhum aqui com as pretas. Então, dito tudo isso, eu fiz todas essas explicações aqui justamente porque a partida foi muito curta. Vamos voltar agora para a partida, para o que aconteceu no game, tá? Então aqui veio o cavalo C3, joguei o E6, cavalo F3, cavalo C6, veio o bispo B5, joguei cavalo de G E7, fez o roque, joguei A6 questionando o bispo, ele tomou, eu tomei, e veio o D4. Né? Voltamos aqui o fita cassete. Eu fui lá e tomei, ele tomou, e eu joguei bispo E7 desenvolvendo. Ele tomou em C6, eu tomei. Ele veio com dama G5, querendo já ameaças com o bispo com o bispo H6, caso eu faça o roque. Fiz o roque, não jogou o bispo H6, eu fiz o D5. E aqui eu tava de olho em um golpe, que é jogar E6, toco na dama, e quando a dama sai, eu jogo D4, garfo, e ganho uma peça. Ele, que é um jogador só de 2.400 de rate, percebeu isso, e jogou torre D1, porque mesmo que eu dê o garfo, eu não vou conseguir tomar a peça, porque meu peão está cravado, né? O peão de D. E eu joguei dama C7 para justamente sair dessa cravada, e ele cometeu o erro grave, que é jogar F4. Só que aqui eu não posso jogar E5, ao meu ver. Se eu jogo E5, ele joga F5. Se eu jogo esse, ele segue não podendo jogar esse, né? Porque o bispo tá cravado. Mas na partida mesmo, eu percebi que eu tinha um lance D4. E aí ele abandonou. Por que ele abandonou? Bom, se ele tomar aqui, aí vem o E5. É o mesmo golpe, só que de uma maneira diferente. Bom, se ele tomar aqui, eu tomo, ele toma e eu tomo. E aí estamos completamente ganhos. E se ele jogar F5, eu vou simplesmente tomar o bispo. Não pode tomar de torre. Que eu vou jogar bispo C5, cravando a torre. E aí eu estou tocando no cavalo. Quando vem cavalo E2, eu faço simplesmente C5, eu estou completamente ganho, né? Cavalo F4, bispo B7. E aqui o branco tá morto. Ele vai ter uma iniciativa, mas não vai dar em nada. Simplesmente as pretas estão completamente ganhas, tá? Então foi essa a partida, tá? Eu vou fazer aqui a análise, revisão da partida para ver quanto de precisão a gente fez. E aí eu vou mostrar o ranking para vocês, para ver como é que tá. Mas foi bem legal. Tô sem internet. Caramba, que vacilo, hein? Eu vou fazer um corte aqui e aí eu volto já com, com esse ranqueamento aí que eu falei para vocês, tá? Então, pessoal, voltamos aqui. E aí está aí a precisão que a gente fez na partida. Fizemos 97,7. Foi realmente uma partida com pouco espaço para errar, né? Ainda tivemos duas imprecisões. Mas é isso. Conseguimos vencer aqui. Fizemos uma performance para 2.800. E agora a gente vai ver como é que foi a questão da tabela aqui de classificação dos jogadores. Né? Então eu vou colocar no ritmo rápido e vou colocar no Brasil.
Então, no Brasil, a gente ainda não bateu top 50, mas faltam 2 pontos, assim, né, pra gente chegar no top 50, que é realmente muito bom. A gente está aqui na segunda página ainda. Estamos no top 55 do Brasil, com 2.366. Quase chegando aqui ao top 50, tá? Então é isso aí, pessoal. Queria mostrar aqui essa partida porque foi bem legal contra o MI, né? Acabou sendo rápida, mas deu para explicar bastante coisa. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Valeu, pessoal.